Você sabia que existe uma diferença gigantesca entre orar e orar com poder? Que milhões de pessoas fazem orações todos os dias, mas não veem respostas porque não entendem os princípios que fazem a oração funcionar? Que jovens cristãos estão desistindo da oração porque acreditam que Deus não os escuta? Que famílias inteiras estão passando por crises que poderiam ser resolvidas através de oração poderosa se soubessem como orar corretamente? E se eu te disser que a diferença entre oração comum e oração que move montanhas está em entender que o homem que controlou a chuva por 3 anos e meio era exatamente como você, que existe uma forma de orar que não apenas pede, mas também obtém respostas sobrenaturais de Deus? Que o segredo para ver milagres em sua vida pode estar em imitar um homem que tinha os mesmos sentimentos, medos e fraquezas que você tem hoje? Você já percebeu como nossa sociedade nos faz acreditar que pessoas especiais têm acesso especial a Deus? Como somos ensinados que milagres eram para os tempos bíblicos e que hoje devemos aceitar uma vida cristã medíocre? Como nos convencem de que oração poderosa é para pastores, missionários ou santos, mas não para pessoas comuns como nós? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos descobrir um versículo que pode revolucionar completamente sua vida de oração, que pode te mostrar como ter acesso ao mesmo poder que parou a chuva por anos, que pode abrir uma dimensão sobrenatural de relacionamento com Deus que você nunca imaginou ser possível. A pergunta que precisa ser feita é: você está orando como alguém que conhece seu valor diante de Deus? Você está pedindo com a confiança de quem sabe que é filho do Rei dos Reis? Ou está mendigando como alguém que não tem direitos no reino? Você está exercitando a autoridade espiritual que Jesus te deu? Ou está aceitando uma vida de oração fraca e resultados fracos? O versículo que estudaremos hoje vai quebrar todas as desculpas que você tem usado para não orar com poder. Tiago, capítulo 5. Versículos 17 e 18 declara uma verdade que pode transformar sua vida de oração para sempre. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você percebeu que este versículo não está falando sobre um super-herói espiritual? Está falando sobre um homem comum, com sentimentos comuns, medos comuns, que descobriu como se conectar com o poder extraordinário de Deus através da oração. Um homem que controlou elementos da natureza, não porque era especial, mas porque sabia como orar de forma que agradasse ao coração de Deus. Se este devocional está falando com seu coração e você quer aprender os segredos da oração poderosa que podem transformar sua vida espiritual completamente, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te equipar para viver uma vida cristã sobrenatural, cheia do poder e da presença de Deus. E me conte nos comentários, como está a sua vida de oração atualmente? Existe alguma área onde você precisa ver o poder de Deus agindo de forma sobrenatural? A primeira coisa que precisamos entender sobre este versículo é por que o Espírito Santo escolheu Elias como exemplo de oração poderosa. Não escolheu Moisés, que abriu o mar. Não escolheu Josué, que parou o sol. Não escolheu Davi, que matou gigantes. Escolheu Elias e deixou bem claro que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. A palavra paixões, aqui, não se refere apenas a desejos sexuais. Refere-se a todas as emoções, sentimentos, fraquezas e lutas que experimentamos como seres humanos. Elias sentia medo, desânimo, solidão, frustração, raiva, tristeza. Elias teve momentos de dúvida, momentos de desespero, momentos em que quis desistir de tudo. Depois de uma das maiores vitórias espirituais da história, quando derrotou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias fugiu com medo de uma mulher chamada Jezabel. Ele correu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu para Deus deixá-lo morrer. Esse é o homem que controlou a chuva por 3 anos e meio. Quando a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, está removendo todas as nossas desculpas para não orar com poder. Não podemos mais dizer que nossa oração não funciona porque somos pessoas comuns. Não podemos mais usar nossas fraquezas como justificativa para aceitar uma vida cristã sem milagres. Não podemos mais acreditar que Deus só escuta pessoas especiais. O que fazia a oração de Elias poderosa não era sua perfeição, mas sua fé. Não era sua ausência de problemas, mas sua confiança no caráter de Deus. Não era sua força emocional, mas sua dependência total do poder divino. Elias sabia algo que muitos cristãos hoje não sabem.
Que Deus se deleita em usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Isso significa que você, com todas as suas lutas, medos e imperfeições, tem acesso ao mesmo Deus que respondeu às orações de Elias. Você pode orar com a mesma autoridade, a mesma confiança, a mesma expectativa de ver resultados sobrenaturais. Suas circunstâncias podem mudar, seus problemas podem ser resolvidos, sua vida pode ser transformada através de oração poderosa. O versículo nos conta que Elias, orando, pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não chovesse sobre a terra. Isso não foi apenas uma oração casual. Foi uma oração específica, direcionada, feita com propósito claro e fé inabalável. Elias não orou: se for da tua vontade, talvez possa não chover. Ele orou com autoridade, sabendo que estava alinhado com os propósitos de Deus. Mas como Elias sabia que era vontade de Deus parar a chuva? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 28, Deus havia prometido que se o povo se afastasse dele, os céus se fechariam e não haveria chuva. Israel estava adorando ídolos, seguindo falsos deuses, rejeitando a lei divina. Elias simplesmente orou para que se cumprisse o que Deus já havia prometido. Esta é uma lição fundamental sobre oração poderosa. Ela sempre está baseada na palavra de Deus. Não oramos apenas com base em nossos desejos ou necessidades. Oramos com base nas promessas, princípios e propósitos que Deus revelou em sua palavra. Quando nossa oração está alinhada com a vontade revelada de Deus, podemos orar com confiança total de que seremos atendidos. Muitas pessoas fazem orações fracas porque não conhecem a palavra de Deus. Oram com dúvida porque não sabem o que Deus já prometeu. Aceitam situações que poderiam ser mudadas porque não sabem que têm autoridade espiritual para reivindicar as bênçãos que Deus já declarou serem nossas. Elias estudava as Escrituras, conhecia os princípios divinos, sabia quando uma situação estava contrária à vontade de Deus e precisava ser confrontada espiritualmente. Sua oração tinha poder porque estava baseada em conhecimento sólido do caráter e das promessas de Deus. O versículo também nos mostra que Elias orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Depois de 3 anos e meio sem chuva, quando Israel se arrependeu e voltou para Deus, Elias orou novamente e a chuva voltou. Ele não apenas sabia como parar a chuva, mas também sabia como fazê-la voltar. Isso nos ensina que oração poderosa não é apenas sobre pedir que coisas ruins parem, é também sobre pedir que coisas boas comecem. Não é apenas sobre fechar portas que devem ser fechadas, mas também sobre abrir portas que devem ser abertas. Não é apenas sobre destruir obras do diabo, mas também sobre estabelecer obras de Deus. Muitos cristãos sabem orar contra problemas, mas não sabem orar para que bênçãos se manifestem. Sabem pedir que Deus remova dificuldades, mas não sabem pedir que Ele derrame prosperidade, saúde, relacionamentos saudáveis, oportunidades de trabalho, crescimento espiritual. Sabem orar defensivamente, mas não sabem orar ofensivamente. Elias era equilibrado em sua vida de oração. Sabia quando era tempo de julgar e quando era tempo de abençoar. Sabia quando era necessário fechar os céus e quando era necessário abri-los. Sabia discernir os tempos espirituais e orar de acordo com o que Deus queria fazer em cada momento. Para desenvolvermos esse mesmo discernimento, precisamos passar tempo na presença de Deus. Precisamos conhecer seu coração, seus propósitos, seus tempos. Precisamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo para saber como orar em cada situação específica que enfrentamos. O resultado da oração de Elias foi que a terra produziu o seu fruto. A chuva não apenas voltou, mas trouxe restauração completa. A terra que estava seca e improdutiva voltou a ser fértil e abundante. O que estava morto voltou à vida. O que estava estéril voltou a produzir. Esta é uma imagem poderosa do que acontece quando oramos com fé e autoridade espiritual. Áreas de nossa vida que estavam secas e improdutivas podem voltar a florescer. Relacionamentos que pareciam mortos podem ser restaurados. Ministérios que estavam estagnados podem voltar a crescer. Finanças que estavam bloqueadas podem começar a fluir. Deus não quer apenas resolver nossos problemas temporariamente. Ele quer restaurar completamente as áreas que foram afetadas pelos ataques do inimigo. Quer que nossa vida não apenas sobreviva, mas prospere. Quer que não apenas escapemos das dificuldades, mas experimentemos abundância em todas as áreas.
Mas isso requer que oremos não apenas pela remoção de obstáculos, mas também pela manifestação de bênçãos. Que oremos não apenas contra o que é ruim, mas também a favor do que é bom. Que oremos não apenas para que coisas parem, mas também para que coisas comecem. Agora vamos explorar os princípios práticos que tornavam a oração de Elias tão poderosa. O primeiro princípio é que ele orava com base em relacionamento íntimo com Deus, não apenas em necessidades urgentes. Elias não era alguém que só procurava Deus quando tinha problemas. Ele vivia na presença divina constantemente. A oração poderosa nasce de relacionamento, não de desespero. Quando conhecemos o coração de Deus através de tempo regular em sua presença, aprendemos a orar de acordo com sua vontade. Desenvolvemos confiança em seu amor e fidelidade. Começamos a entender seus propósitos e participar deles através da oração. Muitas pessoas só oram quando estão em crise. Quando tudo está bem, esquecem de buscar a Deus. Quando os problemas aparecem, correm para a tal oração como último recurso. Mas oração não deveria ser nosso plano B. Deveria ser nosso estilo de vida, nossa primeira opção, nossa fonte constante de direção e poder. Elias tinha o hábito de orar regularmente. Passava tempo na presença de Deus não apenas quando precisava de milagres, mas porque amava estar com Deus. Essa intimidade constante foi o que lhe deu autoridade para orar com poder quando foi necessário. O segundo princípio é que Elias orava com especificidade, não com generalidades vagas. Ele não orou: Deus, faça alguma coisa sobre esta situação. Orou especificamente para que não chovesse por um período determinado e depois especificamente para que a chuva voltasse. Tinha objetivos claros e os apresentava claramente a Deus. Oração vaga produz resultados vagos. Quando não sabemos exatamente o que estamos pedindo, como saberemos se fomos atendidos? Quando não temos alvos específicos, como poderemos celebrar vitórias específicas? Deus quer que sejamos precisos em nossas orações, porque isso demonstra fé e facilita o reconhecimento de suas respostas. Em vez de orar, Deus abençoe minha família, ore, Deus restaura o relacionamento entre mim e meu filho, que não conversamos há meses. Em vez de orar, Deus me ajude financeiramente, ore, Deus, abre uma oportunidade de trabalho que me permita ganhar o suficiente para quitar essa dívida específica. Em vez de orar, Deus me dê saúde, ore, Deus, cura completamente esta condição médica específica que está limitando minha qualidade de vida. Especificidade não limita Deus. Na verdade, libera-o para agir de forma que possamos claramente reconhecer sua intervenção sobrenatural. Quando somos específicos em nossas orações e vemos respostas específicas, nossa fé cresce e somos encorajados a orar ainda mais corajosamente. O terceiro princípio é que Elias orava com persistência, não desistia facilmente. Quando orou para que a chuva voltasse, enviou seu servo 7 vezes para verificar se havia sinais de nuvens no horizonte. Não orou uma vez e parou. Continuou orando até ver a manifestação física da resposta de Deus. A persistência na oração não é para convencer Deus a mudar de ideia. É para nos mantermos alinhados com sua vontade até que a resposta se manifeste na dimensão física. É para demonstrarmos nossa fé contínua, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. É para nos mantermos em posição espiritual de receber o que Deus já decidiu nos dar. Jesus ensinou sobre a importância da persistência na oração através de várias parábolas. Falou sobre a viúva que continuou pedindo justiça ao juiz até conseguir. Falou sobre o homem que bateu na porta do vizinho no meio da noite até conseguir pão. Esses exemplos nos mostram que Deus honra a fé persistente. Muitas pessoas desistem de orar porque não veem resultados imediatos. Fazem 1 ou 2 orações sobre um assunto e depois concluem que não é vontade de Deus. Mas, frequentemente, a demora na resposta não significa negação. Pode significar que Deus está preparando circunstâncias, timing, ou nosso próprio coração para receber a bênção da melhor forma possível. O quarto princípio é que Elias orava com fé expectante, não com esperança passiva. Ele esperava ver resultados concretos de suas orações. Não orava apenas para se sentir melhor ou para cumprir um dever religioso. Orava esperando que Deus agisse de forma sobrenatural e específica. Fé expectante é diferente de pensamento positivo. Não é apenas acreditar que coisas boas vão acontecer eventualmente. É crer especificamente que Deus vai responder nossas orações de acordo com sua palavra e caráter. É orar com a confiança
de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quando oramos com fé expectante, nossa postura espiritual muda. Não oramos com desespero, mas com autoridade. Não suplicamos como mendigos, mas reivindicamos como filhos. Não duvidamos da capacidade de Deus, mas confiamos em seu amor e poder. A fé expectante também nos prepara para receber as respostas de Deus. Quando realmente esperamos que Deus haja, começamos a observar sinais de sua intervenção. Tornamo-nos mais sensíveis à sua direção. Posicionamo-nos para cooperar com o que Ele quer fazer em nossa vida. O quinto princípio é que Elias orava alinhado com os propósitos de Deus, não apenas com seus desejos pessoais. Suas orações não eram sobre conseguir coisas para si mesmo, mas sobre ver a vontade de Deus estabelecida na terra. Ele entendia que era um instrumento nas mãos divinas para cumprir propósitos eternos. Quando nossas orações estão alinhadas com os propósitos de Deus, temos acesso ao poder ilimitado do reino. Quando oramos apenas por nossos interesses pessoais, limitamos o que Deus pode fazer através de nós. Mas quando nos colocamos à disposição dos planos divinos, nos tornamos canais para milagres extraordinários. Isso não significa que não devemos orar por nossas necessidades pessoais. Deus se importa com cada aspecto de nossa vida e quer que levemos tudo a Ele em oração. Mas significa que devemos orar com a perspectiva do reino, buscando primeiro como nossas bênçãos podem contribuir para os propósitos eternos de Deus. Quando oramos para a prosperidade financeira, devemos incluir como usaremos essa prosperidade para avançar o reino. Quando oramos por saúde, devemos considerar como usaremos essa saúde para servir a Deus e ao próximo. Quando oramos por relacionamentos, devemos pensar em como esses relacionamentos podem glorificar a Deus e ser bênção para outros. Elias entendeu que sua vida não era sobre ele, mas sobre Deus. Suas orações refletiam essa compreensão. Por isso, Deus pôde confiar-lhe poder sobrenatural. Sabia que Elias usaria esse poder para propósitos divinos, não para satisfação pessoal. Vamos agora falar sobre os obstáculos que impedem muitos cristãos de desenvolver uma vida de oração poderosa, como a de Elias. O primeiro obstáculo é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Como já mencionamos, oração poderosa está baseada nas promessas e princípios bíblicos. Muitos cristãos oram com base em tradições religiosas, emoções do momento ou conselhos de outras pessoas, mas não conhecem suficientemente as Escrituras para orar com autoridade espiritual. Não sabem quais são seus direitos como filhos de Deus. Não conhecem as promessas que podem reivindicar. Não entendem os princípios espirituais que governam como a oração funciona. A solução é investir tempo regular no estudo das Escrituras, especificamente focando nas promessas de Deus e nos exemplos de oração poderosa. Quanto mais conhecemos a palavra, mais material temos para orar com confiança e autoridade. O segundo obstáculo é a mentalidade de inferioridade espiritual. Muitos cristãos se veem como pecadores salvos pela graça, mas esquecem que também são filhos e filhas do Rei dos Reis. Acreditam que não merecem respostas poderosas às suas orações porque se focam em suas falhas em vez de focar em sua identidade em Cristo. A verdade é que nossas orações não são atendidas por causa de nossa perfeição, mas por causa da perfeição de Jesus. Não temos acesso a Deus porque somos dignos, mas porque Cristo nos fez dignos. Nossa confiança na oração não deve estar baseada em nosso desempenho, mas no sacrifício de Jesus e no amor incondicional do Pai. Quando entendemos nossa verdadeira identidade como filhos amados de Deus, nossa oração muda completamente. Paramos de mendigar e começamos a reivindicar, paramos de duvidar e começamos a crer, paramos de aceitar derrota e começamos a exercer autoridade espiritual. O terceiro obstáculo é a pressa e superficialidade na oração. Vivemos numa cultura que quer tudo instantâneo e frequentemente trazemos essa mentalidade para a nossa vida de oração. Queremos respostas rápidas, sem investir tempo adequado buscando a Deus em oração profunda e persistente. Elias não orou orações de 5 minutos e esperou milagres instantâneos. Ele passou tempo na presença de Deus, esperou em oração até receber direção clara. Continuou orando até ver a manifestação da resposta. Entendia que oração poderosa requer investimento de tempo e energia espiritual. A oração superficial produz resultados superficiais. Se queremos ver o poder sobrenatural de Deus em nossa vida, precisamos estar dispostos a pagar o preço em tempo e dedicação na oração. Não podemos esperar ter a vida de oração de Elias com 5 minutos diários de oração casual. O quarto obstáculo
é a falta de fé específica para situações específicas. Muitos cristãos têm fé geral de que Deus é poderoso, mas não desenvolvem fé específica para suas circunstâncias específicas. Acreditam que Deus pode fazer milagres em geral, mas duvidam que Ele vá fazer um milagre específico em sua situação particular. Fé específica é desenvolvida através de relacionamento íntimo com Deus, conhecimento de Sua palavra e experiências passadas de fidelidade divina. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais confiança desenvolvemos em seu caráter e poder. Quanto mais conhecemos Suas promessas, mais facilmente aplicamos essas promessas a nossas circunstâncias. A fé também cresce através de testemunhos de outras pessoas e através de nossas próprias experiências de oração respondida. Quando vemos Deus agir na vida de outros, nossa fé é encorajada. Quando experimentamos Sua fidelidade em situações menores, desenvolvemos confiança para orar por situações maiores. Chegamos ao final desta reflexão sobre como desenvolver uma vida de oração poderosa, seguindo o exemplo de Elias. Mas este pode ser o começo de uma transformação completa em sua vida espiritual. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18, não são apenas versos inspiracionais. São uma revelação prática de como pessoas comuns podem ter acesso ao poder sobrenatural de Deus através da oração. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você tem uma escolha muito clara hoje: continuar aceitando uma vida cristã medíocre, com orações fracas e resultados limitados, ou começar a orar como alguém que conhece seu valor diante de Deus e tem acesso ao mesmo poder que estava disponível para Elias. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado por nos mostrar, através do exemplo de Elias, que pessoas comuns como nós podem ter uma vida de oração extraordinária. Perdoa-nos por todas as vezes que oramos com dúvida, por aceitar limitações que não vêm de Ti, por usar nossas fraquezas como desculpas para não buscar Teu poder sobrenatural. Ensina-nos a orar como Elias orava, com fé, especificidade, persistência e alinhamento com Teus propósitos. Dá-nos fome pela Tua palavra para que possamos orar com base em Tuas promessas. Ajuda-nos a desenvolver intimidade contigo através de tempo regular em oração e estudo bíblico. Remove de nós toda a mentalidade de inferioridade e nos ajuda a compreender nossa verdadeira identidade como Teus filhos amados. Dá-nos coragem para orar por coisas impossíveis, sabendo que nada é impossível contigo. Ensina-nos a discernir Teus tempos e Tua vontade, para que nossas orações sejam sempre alinhadas com Teus propósitos. Desperta em nós o mesmo zelo que Elias tinha pela Tua glória e pelo estabelecimento do Teu reino na terra. Que nossa vida de oração se torne um testemunho do Teu poder e amor para todos ao nosso redor. Que vejamos milagres que só podem ser explicados pela Tua intervenção sobrenatural. Use-nos como instrumentos para trazer Teu reino do céu para a faixa da terra, através de oração poderosa e persistente. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem despertou algo em seu coração e você quer aprender mais sobre como viver uma vida cristã sobrenatural, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitos outros ensinamentos que vão continuar te equipando para experimentar o poder de Deus de forma prática e transformadora. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam descobrir que podem ter uma vida de oração poderosa. Pode ser exatamente a palavra que elas precisam para começar a crer que Deus quer usá-las de forma extraordinária. E me conta aqui nos comentários. Qual área de sua vida você vai começar a orar de forma mais específica e persistente? Que mudança você espera ver como resultado de aplicar os princípios de oração que aprendemos hoje? Sua experiência pode encorajar outros que estão começando a jornada de uma vida de oração mais poderosa. Lembre-se, você não é diferente de Elias. Ele era sujeito às mesmas paixões que você. Se Deus pôde usar as orações dele para controlar elementos da natureza, pode usar suas orações para transformar suas circunstâncias. O mesmo Deus que ouviu Elias está ouvindo você agora. Que Deus desperte em você uma fome pela oração poderosa que caracterizou a vida de Elias. Que você descubra que foi criado para uma vida cristã sobrenatural, cheia de milagres, respostas divinas e manifestações do poder do reino de Deus. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.